você assistiu Velozes e Furiosos 1 errado e nunca percebeu tantos erros, apesar de ser um filme incrível. Toretto de camiseta branca e do nada fica de jaqueta. Brian calvo. Careca. Gente assistindo a gravação e muito mais. Você é bom de achar erros? Esse é só o começo, então já deixa o seu like. Capítulo 1. Civic e caminhão. Aquela cena lá do início do filme quando vai rolar o primeiro roubo de caminhão, onde temos a clássica cena dos Civics pretos com o neon verde, onde ele entra debaixo da carreta. O primeiro erro que a gente vê é no aerofólio do Honda Civic, onde uma cena ele parece alto e original, e na outra cena ficou pela metade, como se tivesse quebrado. A gente vê um caminhão saindo do porto com 2 eixos atrás. Porém, do nada, o caminhão muda, e além de ser mais alto, ele fica com um eixo a menos atrás, com certeza para facilitar o encaixe do carro embaixo. E quando a cena finaliza, eles voltam para o primeiro caminhão de novo, novamente com mais rodas atrás. Nessa cena a gente vê vários caminhões diferentes alternando, fora o teto solar adaptado para abrir mais que o normal, para facilitar a passagem dos dublês. Você já tinha reparado essa troca de caminhões? Capítulo 2. Primeira corrida. Antes mesmo da corrida começar, vemos helicóptero nos céus com luzes gigantes para iluminar a gravação. Você já tinha reparado nisso? Durante a primeira corrida do filme, o Brian começa a usar nitro, e toda aquela pressão faz com que o assoalho do carro desmonte e saia voando. O problema é que isso seria impossível de acontecer na vida real, e claro que foi feito para impressionar o público, só que eu já volto dessa parte. Uma outra coisa que acontece durante a cena é que a mensagem de erro no notebook do Brian aparece problema no coletor. Porém, esse erro não apareceria na vida real. Foi feito para ilustrar que o motor estaria com problemas. Corrida acaba e a polícia chega, Toretto vaza com seu RX-7 vermelho, provando que na verdade no fim ele só gostava de carros americanos, já que a gente não vê mais o Toretto de JDM. Quando ele vai entrar em um estacionamento para guardar o seu carro e fugir da polícia, a gente vê uma das cenas mais inesperadas. Ele deu seta para a direita para entrar no estacionamento, e quando temos a visão da rampa, a seta do Toretto está na esquerda. Depois de esconder o RX-7, Toretto sai andando na rua, como se nada tivesse acontecido. Mas claro que ele acaba dando de cara com a polícia. E é uma viatura de um Crown Victoria, modelo da Ford. E quando a viatura passa pelo Toretto, dá um cavalinho de pau, a viatura troca para um Chevrolet Caprice. E quando o Toretto tenta dar um perdido do lugar, Brian chega como se nada tivesse acontecido. E um carro que não ligava mais antes, agora funciona perfeitamente. Toretto entra e você se lembra que o assoalho tinha se desfeito? Será que o Toretto tá igual o Flintstones ali? Com os pés erguidos para não pegar no chão? Porque tem um buraco ali. Capítulo 3. Mia batendo o cotovelo. Depois de ajudar o Toretto a fugir e voltar de táxi os dois, porque vocês sabem bem o que aconteceu com o Eclipse. Boom! Apesar que nitro não é inflamável, Brian acaba indo para a casa do amigo e acaba rolando uma festinha e olhares raivosos. Só que Mia tira Brian daquela situação. E ao entrar no cômodo, Mia bate o cotovelo numa cômoda, que faz um barulho enorme, e eles continuaram a cena como se nada tivesse acontecido. Esse é um erro que muita gente nunca reparou. Capítulo 4. Supra versus Ferrari. Brian fica devendo um carro de 10 segundos pro Toretto, ele chega na oficina com uma lata velha, e quando eles abrem o motor do Supra, temos um 2JZ, um motor icônico e clássico da Toyota. Porém, essa versão que eles abrem o capô é uma versão do 2JZ aspirada, que muita gente não gosta. Não é o 2JZ icônico e clássico que é mostrado mais pra frente, e sim uma versão mais barata. Depois que o carro tá montado, eles testam o Supra. Eles acabam se deparando com um careca bem folgado em um farol, e nisso acontece uma pequena corrida. Só que dá para reparar bem que o careca foi substituído por outro ator do nada, dessa vez com muito mais cabelo. A cura da calvície tá aí. Obviamente é o dublê, mas a gente vê alternando entre o careca e o cabeludo. E sem falar no carro do Brian, que do nada o Brian fica calvo também. É um problema de calvície crônica nesse filme, e a gente vê o Brian mais calvo ainda e mais nítido mais pra frente. Capítulo 5. Erros no aeroporto. As cenas do aeroporto são um prato cheio pra quem gosta de procurar erros em filmes. Parece que foi feito de última hora. Vamos começar falando na Leti com o seu Silvia S14. A gente vê os bancos parecendo originais de fábrica, porém algumas cenas depois eles viram um banco esportivo. Naquela cena onde o Jesse tá fazendo a corrida com o Johnny Train, o nosso querido Jesse estava em um Jetta branco e o Johnny em um Honda S2000, usando uma camisa social. Até aí tudo bem, mas a cena troca e a gente vê o Johnny magicamente com uma regata. E ainda nessa cena a gente tem um dos erros que mais viralizaram na internet: o Jesse sem freio, ou melhor, sem a pinça do freio. Sim, o Jesse
tinha freio. Quer dizer, o Jesse não, o Jetta dele. Aquilo que a gente vê é um acessório gigante colocado na frente dos freios para parecer que os discos são enormes. São tantas réplicas utilizadas no filme que dá para ver nessa mesma corrida um outro carro do Jesse igualzinho estacionado assistindo a própria corrida. Quando os rostos dos atores aparecem em cena, todos eles estão dentro de Honda Civics, os mesmos utilizados lá no caminhão. Todos estão dentro desse mesmo carro, só que com bancos diferentes. Dá pra ver nitidamente quando a câmera vai pra lateral, mostra o Jesse, e atrás a gente vê uma capa de banco caída, parece até mal feita, pra fingir ser o banco dele. Porém o painel de Civic até sujo, volante de Civic e o vidro atrás não enganam ninguém. Capítulo 6. Último caminhão. Aqui a gente vê os mesmos erros dos aerofólios, bem menores e com pontas e depois maiores. Enquanto o Vince está se segurando pela porta do caminhão em movimento e o Toretto tenta pegar a mão dele, o Toretto vai erguer a mão para salvar o amigo em seu Honda Civic. Mas dá pra ver claramente o Toretto usando uma camiseta branca de manga curta. Porém, alguns segundos depois a gente vê em outro ângulo uma pessoa com a jaqueta cobrindo todo o braço. Uma jaqueta escura, não é branca igual a camiseta do Toretto. Quando o Brian tenta pular do caminhão para tentar salvar Vince, a gente consegue notar ele preso por cordas de segurança, que geralmente são removidas do filme digitalmente, mas por algum motivo acabou passando. E nessa parte dá pra gente ver o Brian calvo diversas vezes, principalmente quando o vento bate em seu cabelo, provando que é o dublê calvo e não o Paul Walker, que fez muitas dessas cenas. Um pouco depois, a Letty acaba batendo seu carro, e nesse momento dá pra gente ver claramente que o carro é montado para aquilo. Afinal, segurança em primeiro lugar. Quando a gente vê o carro da Letty antes, vemos o interior normal. Só que quando o carro tomba, a gente consegue ver nitidamente a roll cage, o equipamento de segurança utilizado para proteger o piloto. Só que nitidamente ali era algo que não deveria aparecer. E vocês já repararam que o Civic da Letty não tem teto solar como os outros Civics? E esses erros não param por aí. Quando o Vince vai atrás de Letty, ele faz uma manobra no meio da estrada e dá para perceber ele errando a marcha em um dos sons mais bonitos do filme, o som do Honda. Porém, quando ele vai acelerar o carro para ir para frente, o certo seria ele colocar a primeira marcha para frente. Só que ele coloca para baixo, provando que ele encaixou a marcha no drive, ou seja, era um carro automático. Na cena onde Brian está ligando para pedir ajuda e acaba revelando ser um policial, ele estava segurando o celular com uma mão e a cena corta e ele está com o celular em outra mão. E em muitas dessas cenas dá pra gente ver também o Supra com a logo da Toyota invertida, provando que eles utilizaram vários carros diferentes. Capítulo 7. Última corrida. E mesmo na reta final do filme, temos alguns erros. Na fuga entre Johnny e Brian, vemos rampas já posicionadas para as motos e os carros saltarem, bem visíveis ali na câmera. E se repararem na sacada dos prédios, vemos pessoas assistindo as gravações dos filmes e tirando fotos. Seriam curiosos ou membros da equipe? E quando o Brian sai do carro para pegar Johnny, apesar da câmera não mostrar, a gente vê claramente o barulho da porta fechando. Porém, quando ele volta ao carro, a porta já está aberta. E ainda nessa cena, quando o Johnny cai de moto, a gente vê que ele caiu perto de um carrinho de supermercado. E quando o Brian se aproxima, não tem mais nenhum carrinho por ali. E quando chegamos finalmente na última corrida de Brian e Toretto, Dodge Charger versus Supra, temos alguns detalhes que passaram batido, como por exemplo, fumaça excessiva debaixo do Dodge quando ele está empinando, para esconder o carrinho que levantava o carro. Sim, o motor não era tão forte para ele levantar desse jeito, foi feita uma adaptação com um mecanismo para fazer o carro empinar, e na pós-produção colocaram fumaça excessiva embaixo para esconder esse carrinho. Mais pra frente a gente vê o trem se aproximando, com a numeração 3134, só que em algumas cenas parece que eles simplesmente inverteram a imagem, e os números acabam ficando espelhados, o que deixa a cena bem estranha. E para finalizar, onde o Toretto bate o Charger em uma carreta, quando ele começa a voar e girar, conseguimos ver nitidamente dentro do carro um dublê utilizando um capacete branco, provando que o Vin Diesel ficou só assistindo a cena e o dublê estava lá fazendo tudo. É claro, segurança em primeiro lugar. Você já tinha notado esses erros? Você tem erros que eu não comentei aqui e quer uma parte 2? A aba de comentários é sua e te vejo na próxima!